Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. A semana foi marcada pelas discussões em torno da meta fiscal do governo, assunto que ficou para a próxima segunda-feira. E no cenário internacional, o que marcou a semana foi o clima tenso entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Ao longo dessa semana, nós vimos o dólar ter algumas valorizações bem significativas, mas nessa sexta-feira a moeda americana terminou com uma leve queda. Na mínima do dia, o dólar bateu os R$ 3,15 e na máxima passou dos R$ 3,18. Aqui no painel a gente acompanha de quanto que foi essa queda no último dia da semana. Dólar comercial a R$ 3,17 mais 50 após queda de 0,03%. No acumulado da semana, o dólar encerra em alta de 1,56%. E depois de 3 baixas, o índice Bovespa, que mede as principais ações das empresas brasileiras aqui na B3, é essa tela, teve um dia de alta hoje. A valorização foi de mais de 0,5% e o índice Bovespa encerra a sexta-feira aos 67.358 pontos. Perto das 5 horas da tarde, as ações da BRF ou Brasil Foods subiam mais de 5%. Alta também foi importante nos papéis da Croton e, com isso, índice Bovespa termina a sexta-feira em alta. Nós já noticiamos aqui no Mercado do Campo que o Ministério da Agricultura vai liberar 100 milhões de reais para o seguro agrícola deste ano. Mas a nossa equipe conversou com o secretário de Políticas Públicas do Ministério da Agricultura, Nery Geller, para entender como que vai funcionar esse benefício. E é o que você acompanha a partir de agora. O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua propriedade com custo reduzido através de auxílio financeiro do governo federal. Sobre esse assunto, eu converso com o secretário de Políticas Agrícolas do MAPA, Nery Geller. Secretário, em média, quantos produtores foram beneficiados com o seguro rural e de que forma? Na verdade, o seguro agrícola e a subvenção do governo vai para algumas culturas em até 40%. Quer dizer, se o produtor gastaria 10, ele vai acabar gastando 40% a menos, porque o governo vai entrar com a subvenção. Foram liberados 100 milhões agora, mais 100 milhões de reais, né, de um montante que 90 já havia sido liberado para as culturas de inverno. Faltou ainda uma parte do recurso para desse que foi liberado agora, que ainda vão para culturas que são culturas de inverno, como é o caso do trigo, aproximadamente 10 milhões de reais. Tem mais uma demanda bastante forte na questão das frutas, que é mais aproximadamente de 27 a 35 milhões de reais. E aí nós já estamos entrando bastante forte no sentido de liberar o restante do recurso para subvencionar as culturas de verão que estão iniciando agora os custeios, que aí entra a soja, entra o milho, tanto para o sul do país como para o centro-oeste e para a região do Mato Piba. Obviamente que esse recurso foi liberado agora, nós estamos analisando as demandas e vamos agora reunir o Conselho Gestor, que são vários ministérios, e fazer essa distribuição para que chegue lá na ponta. O que o nosso produtor e o que particularmente estou satisfeito, que a demanda que está sendo encaminhada ao Ministério, ela praticamente vai ser suprida, né, com essa liberação desses recursos. Haja vista que a produção de soja, de milho, que são as culturas de inverno, se inicia mais lá por outubro, final de setembro, começo de outubro e assim por diante. E nós estamos já alinhados com o Ministério do Planejamento para daqui 15 dias liberar mais recursos para fazer a subvenção dentro do programado, que seriam de 370 a 400 milhões de reais. Já foram beneficiados com o seguro rural mais de 15 mil produtores rurais, né? Qual a expectativa para essa nova verba que vai ser destinada ao seguro rural? Quantos mais produtores vocês esperam beneficiar? Na verdade, o seguro, como você acabou de falar, ele avançou muito no ano passado para esse ano. Nós crescemos as apólices de 40 milhões para 68 milhões, beneficiando, como você falou, mais de 15 mil produtores. Quer dizer,
dizer, um crescimento de 90%. O valor segurado que estava em 5 bilhões,5 foi para quase 14 bilhões de reais. Isso foi feita uma gestão, e não estou falando que os méritos são só do Ministério da Agricultura, mas do setor, que está bem organizado, das seguradoras que estão entrando e fazendo com que a concorrência seja mais forte, também sendo descentralizado para não fazer só com um ou com 2 agentes financeiros, mas mais agentes financeiros entrando. Estamos trabalhando inclusive para descentralizar a partir desse ano e o seguro funcionar também para as empresas que fazem revenda, elas entrar também com uma parte do seguro, uma parte os produtores, uma parte a indústria de defensivos agrícola e a outra parte a subvenção do governo, e isso vai avançar muito forte. Se nós concluirmos, né, esse orçamento que está previsto do ano safra de julho desse ano, que se iniciou agora, para julho de 2018, nós queremos avançar também num crescimento bastante significativo. Nós ainda não temos um número total, mas nós queremos continuar crescendo mais ou menos no ritmo que nós avançamos esse ano, fazendo gestão e aumentando o recurso da subvenção de 400 para 550 milhões e, mais importante que isso, trazendo também iniciativa privada para ampliar o recurso disponibilizado para o seguro, para isso construir, inclusive, uma cultura que é importante nós fazermos essa participação tripartite, né? Faz a participação do governo, da iniciativa privada e dos produtores. Mais alguma previsão assim, de orçamento para o ano que vem, destinado ao seguro rural? Se já tem essa previsão ou ainda não? Nós temos já uma previsão orçamentária de 400 milhões para o ano safra que se insera para o próximo ano, de 400 milhões e mais 150 que nós estamos ampliando para o próximo ano. Então 400 milhões estão garantidos, mais 150 milhões que nós vamos ir buscar através da peça orçamentária que vai para o Congresso Nacional com o apoio da Frente Parlamentar. Então está bem encaminhado para a gente consolidar para o próximo ano aí 550 milhões. Tá certo. Obrigada. Eu conversei com o secretário de Políticas Agrícolas do MAPA, Neri Geller, Camila Xavier, para o SBA. Voltamos aos estúdios. E o seguro rural, não o seguro agrícola, o seguro rural também é o assunto no comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. Olá, vocês me ouvem falar muito aqui que um dos gargalos, um dos problemas da agropecuária brasileira é a falta de um seguro rural para a renda do produtor. Pois é, continua faltando mesmo um seguro forte e verdadeiro que garanta a renda, ou seja, o produtor planta X hectares, espera ter uma produtividade de X sacas, portanto, receberá um volume de dinheiro. Ele tem que ter um seguro para que, se acontecer algum problema na sua lavoura, praga, doença, seca, enfim, ele tem um seguro, possa recorrer ao seguro e ter a renda para continuar de uma maneira eficiente e saudável, sem estar endividado, na atividade agropecuária. Pois é, o governo, por seu lado, tem que dar notícia positiva, sempre dá notícia positiva. O governo diz que o setor está avançando no Brasil. Está avançando um pouco, mas muito aquém do que é necessário. É pouco mais de 5 ou 10% das lavouras brasileiras fazem seguro, é muito pouco. 5 milhões de hectares, se eu não me engano, o Brasil cultiva 60 milhões de hectares, ou algo por aí. Mas a notícia do governo é a seguinte, que no ano passado, o subsídio, porque isso é subsidiado, o seguro prêmio que o produtor paga, tem uma parte que é dinheiro do governo federal. É assim em todo mundo, não é um privilégio aqui brasileiro. Nos Estados Unidos, o governo subsidia 90% do seguro, do prêmio. Aqui no Brasil é menos. E o governo acena com uma possibilidade, dizendo que está melhorando, é inegável. O ano passado, o subsídio ao prêmio foi de 400 milhões de reais e esse ano estão prometendo 550 milhões. É um pouco mais, é sim, mas precisa muito mais. Até o próximo boletim.
Até o próximo boletim, Antônio Resch. Inaugurada hoje a primeira fábrica de etanol de milho do Brasil. O presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participaram da solenidade na cidade de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. A previsão é que a empresa FS Bioenergia produza até 210 milhões de litros de etanol de milho por ano, além de outros derivados de milho, como óleo e farelo, gerando 60 mil megawatts de eletricidade. E o etanol diário, não o de milho, mas o de álcool que vem da cana-de-açúcar, vem em alta desde o fim de julho. Aqui no painel a gente consegue acompanhar essa evolução. No último levantamento do CPEA, o preço médio do etanol diário era de R$ 1.494 por metro cúbico. Essa alta representa um acréscimo de 0,37% no dia e no mês a valorização passa dos 4%. Etanol diário, portanto, em alta. Esse levantamento, lembrando sempre que ele usa como referência a cidade de Paulínia, interior de São Paulo. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. 34% do café brasileiro da safra 2017-2018 foram negociados até este momento. Esse número representa mais ou menos 17 milhões de sacas. As vendas estão levemente atrasadas em comparação com o mesmo período do ano passado, que atingia os 37%, mas acima da média dos últimos 5 anos, que é de 32%. A produção estimada do café no Brasil para este ano é de 51 milhões e 100 mil sacas. Falando em café, vamos ver como que ficaram as cotações no mercado futuro do café, começando com a Bolsa de Londres. Todos os principais contratos em alta nessa sexta-feira. Eu começo com o vencimento de setembro, negociado lá em Londres no dia de hoje, por 2.139 dólares a tonelada. A variação é positiva de 2,34%. Contratos com vencimento para o mês de novembro no café robusta a 2.133 dólares a tonelada, alta de 2,10%. Contratos negociados para o mês de janeiro do ano que vem a 2.112 dólares a tonelada, uma alta de quase 2%. E contratos para março do ano que vem a 2.102 dólares a tonelada, alta de 1,69%. Do café robusta, vamos para o café arábica na Bolsa de Nova York, começando mais uma vez com os vencimentos para setembro. Últimos negócios, $1,40 por libra-peso, alta de 1,29%. Contratos com vencimento para dezembro, negociados lá em Nova York hoje, a $1,43 por libra-peso, alta de 1,30%. Contratos para março do ano que vem, negociados a $1,47 por libra-peso, variação positiva de 1,27%, e contratos para maio do ano que vem a $1,49 ou centavos por libra-peso, a alta é de 1,25%. No mercado internacional, vamos ver como se comportou o café aqui na B3 durante esta sexta-feira. Começamos também com contratos para setembro, de acordo com o ajuste atual agora. Portanto, contratos para setembro negociados hoje aqui na B3 no valor de 167 dólares a saca, uma variação positiva de 0,63%. Contratos negociados para o mês de dezembro a 172 dólares e 80 centavos a saca, alta de 1,08%. Contratos para setembro do ano que vem a 182 dólares e 45 a saca ou centavos, alta de 1,30%. E contratos para setembro de 2019, negociados hoje aqui na B3 por 190 dólares a saca, a alta é de 1,31%. Alta no café, portanto, nas bolsas de Londres, em Nova York, também aqui na B3. O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo para o programa de hoje, com Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. A safra de café já se encaminha para a fase final e os produtores seguem avançando com as atividades de colheita no campo.
e seguem favorecidos principalmente por conta do predomínio de tempo mais seco que tem acontecido em grande parte do país. Essa falta de chuvas tem garantido déficit hídrico entre o centro-oeste e também o sudeste. No decorrer dos próximos dias, uma frente fria passa a avançar pela região sul e provoca pancadas de chuva na maior parte da região, que devem ainda avançar em áreas do Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo e também do sul de Minas Gerais. As pancadas são mais expressivas entre o Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, enquanto que em São Paulo os volumes também são significativos, podem alcançar até 30 milímetros. O tempo segue mais seco em grande parte do Mato Grosso, Goiás, de Minas Gerais e também do Espírito Santo até o dia 16 de agosto. Durante o segundo período, essas instabilidades ainda seguem ganhando força e agora se espalham um pouco mais, principalmente em áreas do sul de Minas Gerais, e seguem concentradas na região sul, no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Os volumes dessa vez se tornam um pouco mais expressivos, os acumulados podem alcançar até 30 milímetros em grande parte do Paraná. O mesmo também ocorre na faixa leste do estado de São Paulo. No decorrer do segundo período, as chuvas agora perdem força nas regiões do centro-sul do país. As pancadas se tornam mais fracas, agora ainda segue chovendo de forma um pouco mais expressiva entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Os volumes de água ficam um pouco menores no Paraná, no estado de São Paulo e também no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Então, até o dia 26 de agosto, a tendência é de tempo mais seco em grande parte do centro-oeste, de Minas Gerais, no norte de São Paulo e também no estado do Espírito Santo. Durante as próximas semanas, o predomínio é de tempo mais seco em grande parte das áreas produtoras de café do país, o que segue beneficiando o andamento das atividades de colheita. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Brasil deve colher 17 milhões de toneladas de laranja este ano. A última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ela é 16% maior do que aquela referente ao mês de junho. O estado de São Paulo é responsável por 75% de toda a produção de laranja no Brasil. Enquanto a área colhida aumentou em mais de 5%, a produtividade subiu, o rendimento médio subiu em 10%. O principal motivador desse aumento, principalmente, foi o aumento nos preços do suco de laranja no mercado internacional. Dito isso, vamos ver como está o preço médio da laranja de acordo com o levantamento do CPEA. Aqui no Brasil, a laranja indústria, no último levantamento do CPEA, ela aparece em alta, com preço médio de R$ 19,43 a caixa de 40 quilos. Essa alta ela representa uma variação de 0,52% no dia e no mês. A alta para esta cultura é de 3,74%. Depois de uns dias de estabilidade, como a gente pode acompanhar aqui no painel, a laranja teve um dia de queda e depois já buscou uma recuperação no mercado físico. Já no mercado futuro, o suco de laranja na Bolsa de Nova York, nós observamos o contrato para o mês de setembro, negociado no dia de hoje por $1,36 por libra-peso, com uma alta de 0,40%. Contratos com vencimento para setembro para o suco de laranja, negociados hoje em Nova York por $1,34 por libra-peso, alta de 0,71%. Contratos para janeiro do ano que vem a $1,36 por libra-peso, alta de mais de 0,5%. E contratos para março do ano que vem a $1,38 por libra-peso, mais uma alta de 0,5%, acima de 0,5%. Da laranja, vamos para o arroz. As lavouras de arroz devem ter um aumento de rendimento maior no Rio Grande do Sul. O levantamento do IBGE aponta para um acréscimo de 150 mil toneladas para a atual safra. No total, os agricultores brasileiros devem colher 12 milhões e 300 mil toneladas do cereal este ano. Enquanto isso, entidades e produtores de arroz elaboram um documento com as principais reivindicações do setor. E é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O endividamento dos produtores rurais é o principal assunto da pauta. A alta tributação enfrentada pelo setor arrozeiro, principalmente em relação à energia e aos combustíveis, inviabilizam a produção. De cada hectare de arroz, 30% do custo de produção correspondem a impostos sobre insumos. Os dados são de um estudo encomendado pela Farsul ao Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Segundo a federação, essa realidade tira a competitividade do produto brasileiro.
Existe um grupo de empresários financiando um estudo sobre a redução e a revisão dessa carga tributária. É um assunto pesado, trabalhando junto com o Ministério da Fazenda e com a Receita Federal, como fazer essa discussão de custos, né, desses valores que nós temos hoje, para poder essa carga tributária diminuir, porque é um problema, estados produtores e estados consumidores. Então, alguns o custo é mais alto e em outros o custo é mais baixo. Então nós temos que ajustar essa situação para que tenha um custo uniforme. Você pega estados com 7%, estado com 0%. Aí fica ruim para quem produz, que é o nosso caso. Já que nós temos um percentual alto, se eu pegar Santa Catarina, que é o segundo produtor, e Rio Grande do Sul, eu tenho quase 80% do arroz do Brasil estão nesses dois estados. Consequentemente, os outros 20% é 2 ou 3 estados, um pouquinho no Paraná e um pouquinho lá no Centro-Oeste, né? Então, praticamente aí nós vendemos arroz para o resto do Brasil. Então, qualquer estado do Nordeste, ou Minas Gerais, que é um grande consumidor, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, que são os 3 maiores mercados, São Paulo, Rio e Minas, né? Esse pode botar 0 porque eles não produzem arroz. Agora nos prejudica. Então esse é um problema que os estados produtores, por isso essa nossa luta da equalização. Outra premissa que vem sendo defendida pela Federarroz é a redução diária para a safra 2017-2018. A estimativa da entidade é que, para amenizar a crise de preços, será necessário reduzir o plantio em pelo menos 250 mil hectares em todo o Mercosul, pois os produtores de países do Uruguai e da Argentina também estão sendo afetados pela desvalorização do grão, negociado abaixo do custo de produção. E essa semana, a Associação das Federações dos Associação dos Arrozeiros, Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, começou uma campanha pedindo a redução na área plantada com o cereal nos países do Mercosul. É isso mesmo, os principais problemas são a seletividade de crédito, os altos custos de produção e o preço pago ao produtor. Com isso, a Federarroz ela prevê uma diminuição de 250 mil hectares para amenizar essa situação. E a entidade alega, então, que essa orientação ela se deve por causa desses problemas enfrentados na cadeia arrozeira ou na cadeia orizícola. Bom, mas essa semana teve uma notícia boa para o arroz, que foi a aprovação por unanimidade na Assembleia Legislativa Gaúcha da inclusão do projeto de lei que prevê a inclusão da farinha de arroz na cesta básica. Justamente no dia que foi noticiado esse fato positivo para a cadeia arrozeira, o mercado reagiu bem também. O preço do arroz não vinha muito bem nos últimos tempos, como nós vínhamos acompanhando aqui no mercado do campo. E depois dessa notícia teve então uma leve alta e no último levantamento permaneceu estável. O arroz, de acordo com o levantamento do CPEA, que usa como referência o estado do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor do cereal, vem no preço de R$ 40,19 a saca de 50 quilos. No dia, como a gente pode ver, está dentro da estabilidade, mas na semana tem uma valorização, portanto, o preço do arroz, de acordo com o levantamento do CPEA. O Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. O Mercado do Campo está de volta ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E as previsões seguem se confirmando. O Brasil deverá colher uma super safra de 240 milhões de toneladas, 27% maior do que a do ano passado. Essa previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E de Brasília, quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Camila Xavier. Bom, nós não temos a reportagem ainda, então vamos falar da soja e do milho nos Estados Unidos. Por lá, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou ontem uma estimativa maior do que era esperado pelos analistas. Os números passam de 119 milhões de toneladas para a soja. A previsão anterior vinha com a estimativa de 216 milhões de toneladas, só que os traders esperavam uma redução para 114 milhões. Então, foram 119 milhões
estimativa divulgada ontem pelo Departamento de Agricultura, enquanto era esperado 114 milhões. Essa produtividade subiu para 56 sacas por hectare, enquanto o mercado esperava uma média de 53 sacas por hectare. Os estoques finais também subiram no boletim, assim como as exportações. Em consequência disso, é claro, a soja viveu um dia de baixa ontem em Chicago, mas hoje já buscou uma recuperação. É o que nós vamos acompanhar aqui no painel. Começando com a soja. Soja no mercado futuro na Bolsa de Chicago, contratos com vencimento para agosto, negociados a $9,35 por bushel, uma alta de mais de 0,5%. Contratos para setembro a $9,38 por bushel, uma alta de 0,45%. Contratos para novembro a $9,45 por bushel, variação positiva de 0,50%. E contratos para janeiro a $9,53 por bushel, alta também de 0,5%. Isso depois de quedas significativas que para a maior parte dos contratos futuros superaram os 3% durante o dia de ontem, depois da divulgação desse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a soja negociada aqui na B3, de olho no ajuste atual, contrato com vencimento para setembro, negociado hoje no valor de $20,68 a saca, uma alta de 0,44%. Contratos para novembro deste ano, negociados hoje a $20,83 a saca, alta de 0,53%. Contratos para janeiro do ano que vem, a $21,02 a saca, alta de 0,48%. E contratos para março do ano que vem, a $21,20 a saca, a alta é de 0,52%. No milho, a reação também foi bem parecida. Com a divulgação desse relatório de oferta e demanda, a commodity perdeu ontem 4 pontos percentuais em boa parte dos contratos e hoje veio em recuperação. Isso que os investidores aproveitaram desse momento de baixa para garantir os papéis. As projeções para o milho reduziram de 362 milhões de toneladas para 359 milhões e meio. Só que os traders estavam esperando uma redução maior, por isso que houve esse ajuste no mercado, portanto. Milho no mercado futuro na Bolsa de Chicago, portanto, nesta sexta-feira, contratos para setembro em alta de quase 1%, negociados a $3,60 por bushel. Contratos para dezembro a $3,74 por bushel, alta de 1,01%. E contratos para março do ano que vem, negociados a $3,86 por bushel, alta de 0,91%. Da Bolsa de Chicago, vamos ver o milho BMF negociado hoje aqui na B3. Como a gente pode observar, a maioria dos principais vencimentos também vem em valorização hoje. Eu começo com os contratos para o mês de setembro. De olho no ajuste atual, R$ 27,14 a saca, uma alta de quase 0,5%. Contratos para novembro, negociados aqui na B3 no dia de hoje por R$ 28,24 a saca, alta de 0,04%. Contratos para janeiro do ano que vem, a R$ 30,24 a saca, variação positiva de 0,03%. E contratos para março do ano que vem, no valor de R$ 31,20 a saca, permanecendo estáveis, comparando com a quinta-feira. Mais uma vez, nós vamos para os estúdios da Somar com mais informações do tempo, com ela, Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Na metade norte do país, o predomínio vem sendo de tempo mais seco, mas as pancadas ainda seguem persistentes, principalmente na costa leste do Nordeste. Durante os últimos períodos, as chuvas foram expressivas e até com potencial para elevar os índices de umidade do solo. O mesmo ainda também ocorre no extremo norte do país, especialmente na faixa leste do Nordeste. As lavouras mais beneficiadas são as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência ainda é de tempo mais
mais seco em grande parte da metade norte do Brasil, pancadas na faixa leste do Nordeste e também no extremo norte, mas de forma fraca e isolada, com baixos volumes de água. Durante o segundo período, as instabilidades agora do norte do país se concentram um pouco mais para a faixa mais a oeste da região nortista. As chuvas ainda seguem um pouco frequentes no extremo norte do Brasil e ainda na costa leste do Nordeste as chuvas também ficam mais persistentes, porém ainda com baixos volumes de água. Durante o terceiro período, pouca coisa muda na metade norte do país. As chuvas ainda devem seguir persistentes nas faixas mais a oeste do norte do Brasil, enquanto que na costa leste nordestina as chuvas se tornam um pouco mais abrangentes, mas os volumes de água ainda ficam mais baixos e não ultrapassam os 15 milímetros. Então, durante as próximas semanas, sendo de pancadas de chuvas ainda frequentes, especialmente na costa leste do Nordeste, isso segue beneficiando principalmente as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o Mercado do Campo de hoje também vai ficando por aqui, desejando a todos um excelente fim de semana. Acompanhe agora o programa Pecuária BR com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Até segunda-feira.